Meu nome é Diana, e minha infância foi marcada por uma disciplina militar. Meu pai, um rígido professor universitário, dirigia nossa casa como se fosse um quartel. Minha irmã mais velha, Denise, era o exemplo perfeito de filha obediente, estudiosa e sempre disposta a agradar. Em contraste, eu era o oposto, a rebelde da família, sempre testando os limites. Diana, sente-se ereta, ordenava meu pai durante o jantar, com sua voz ressoando na sala como a de um comandante no campo de batalha. Eu, por pura provocação, endireitava a postura apenas para relaxá-la novamente assim que ele desviava o olhar. Esse era o nosso dia a dia, uma constante batalha de vontades. Minha mãe, embora menos vocal, era igualmente exigente. Seus lábios se apertavam em desaprovação toda vez que eu escolhia uma roupa ou fazia uma nova amizade. O que os vizinhos vão pensar era seu mantra repetido incansavelmente. Apesar dessa atmosfera sufocante, encontrei formas de criar pequenos momentos de liberdade. Comecei a sair com Enzo Leonardo aos 16 anos. Ele tinha 19 e já estava na universidade, o tipo de garoto que meus pais jamais aprovariam. Mantínhamos nossa relação em segredo, roubando momentos juntos sempre que podíamos. A vida finalmente parecia sorrir para mim. Eu tinha planos de ir para a universidade e escapar das expectativas sufocantes dos meus pais, mas o destino tinha outros planos. Poucos meses após meu 18º aniversário, comecei a me sentir mal pela manhã. A princípio, pensei que era apenas estresse pelos exames, mas com o tempo, uma incômoda suspeita começou a crescer dentro de mim. Lembro-me vividamente do momento em que meu mundo desmoronou. Eu estava no banheiro de um posto de gasolina, segurando aquele pequeno bastão de plástico com mãos trêmulas. 2 linhas rosas. Positivo. Eu estava grávida. Os dias seguintes foram um borrão de emoções. Sabia que precisava contar a Enzo Leonardo, mas toda vez que tentava, a coragem me faltava. Finalmente, não pude adiar mais. Encontramo-nos em nosso lugar habitual, um pequeno parque escondido de olhares curiosos. Enzo Leonardo sorriu ao me ver, mas sua expressão logo mudou ao notar minha feição. Diana, o que aconteceu? Ele perguntou, segurando minha mão. Afastei-me, cruzando os braços ao redor de mim mesma, tentando conter as lágrimas. Estou grávida, confessei sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Enzo Leonardo passar por uma montanha-russa de emoções, choque, incredulidade e, finalmente, medo. Você tem certeza? Perguntou com a voz vacilante. Assenti, com lágrimas brotando dos meus olhos. Fiz 3 testes, todos deram positivo. Enzo Leonardo passou as mãos pelos cabelos, com a expressão endurecendo. Somos muito jovens para isso. Vai arruinar nossas vidas. Você precisa dar um jeito nisso, disse ele. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O garoto que eu amava estava me pedindo para abortar nosso filho. Para Enzo Leonardo, eu não era mais que um incômodo. Saia da minha vista, ele disse, virando as costas. Sem dizer outra palavra, ele se foi, me deixando sozinha com meus pensamentos e o peso da decisão que agora eu tinha que tomar. Contar aos meus pais seria ainda pior. Esperei até depois do jantar. Quando meu pai estava em seu lugar habitual na sala de estar lendo o jornal, minha mãe tricotava e minha irmã Denise estava por perto, observando à distância. Tenho algo para contar, disse, tentando controlar o tremor na minha voz. Meu pai baixou o jornal, lançando-me um olhar suspeito. O que foi, Diana? Respirei fundo. Estou grávida, revelei. A reação foi muito pior do que eu imaginava. O rosto do meu pai ficou de um vermelho alarmante enquanto ele gritava sobre vergonha e decepção. Minha mãe explodiu em lágrimas, lamentando o que os vizinhos pensariam. Denise simplesmente ficou ali imóvel, com uma expressão de choque e desgosto. Você vai tirar, decretou meu pai com uma frieza que me assustou. Vamos encontrar uma clínica discreta. Ninguém precisa saber deste erro.
Apesar da minha resistência inicial, a pressão constante da minha família começou a me desgastar. Alguns dias depois, lá estava eu, sentada em um consultório médico esterilizado, com minha mãe e Denise ao meu lado como guardiãs. A doutora, uma mulher de uns 50 anos, analisava meus exames com uma expressão preocupada. Diana, preciso te informar algo importante, disse suavemente. Dado seu histórico médico e alguns fatores de risco, se você seguir adiante com o aborto, há uma grande possibilidade de que nunca mais possa ter filhos. Essas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Nunca mais ter filhos. A escolha que antes parecia possível agora era clara como cristal. Não, eu disse, com minha voz firme e resoluta. Vou ter este bebê, completei. Minha mãe soltou um gemido de desaprovação e Denise revirou os olhos, mas eu me mantive firme. A viagem de volta para casa foi tensa e silenciosa. Assim que chegamos, meu pai estava lá esperando. E então, perguntou ele, ansioso. Ela não vai fazer, respondeu minha mãe com desprezo na voz. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Saia, ordenou, sua voz fria e definitiva. Empacote suas coisas e saia desta casa. Você não é mais minha filha. Não permitirei que traga vergonha para esta família com sua condição. Minha mãe assentiu com os olhos duros. Você ouviu seu pai, vá. Denise permaneceu em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Com lágrimas de julgamento escorrendo pelo meu rosto, corri para o meu quarto e coloquei algumas roupas em uma bolsa. Enquanto me dirigia para a porta, a voz do meu pai me deteve uma última vez. E não pense em voltar. Para nós, você está morta. A porta se fechou atrás de mim com um som final e devastador. Eu estava sozinha, grávida e sem lar. Desesperada, liguei para a única pessoa que achei que poderia me ajudar, minha tia Joana. Ela e o tio César sempre foram as ovelhas negras da família, morando em outro estado e raramente falando com meus pais. Diana, o que aconteceu, querida? A voz da tia Joana era calorosa e preocupada. Através das lágrimas, expliquei tudo. Houve uma longa pausa depois que terminei. Onde você está agora? Perguntou finalmente. Estou fora de nossa casa. Eles me expulsaram. Outra pausa. Fique aí. Vamos te buscar. A viagem até a casa da tia Joana e do tio César foi longa, mas me deu tempo para processar tudo o que havia acontecido. A casa deles era modesta, mas acolhedora. Assim que chegamos, tia Joana entrou em modo mãe protetora, cuidando de mim e insistindo para que eu comesse algo. O tio César carregou minha bolsa até o quarto de hóspedes, que agora seria o meu quarto. Não é muito, disse ele, colocando a bolsa no chão, mas é seu enquanto precisar, completou. Olhei ao redor do pequeno e aconchegante quarto e um nó se formou na minha garganta. É perfeito, sussurrei. As semanas seguintes foram um turbilhão de consultas médicas, discussões sobre meu futuro e adaptação à minha nova vida. Estamos pensando, disse tia Joana uma noite durante o jantar. Queremos te ajudar a continuar seus estudos. Levantei os olhos do prato, surpresa. O que você quer dizer? O tio César se inclinou para a frente. Nós economizamos um pouco de dinheiro ao longo dos anos. Nunca tivemos filhos próprios, então decidimos usá-lo para te ajudar a ir para a universidade. Fiquei sem palavras. Depois de tudo o que havia acontecido, a ideia de poder perseguir meus sonhos parecia impossível. Não sei o que dizer. Diga sim, sorriu a tia Joana. Nós acreditamos em você, Diana. Este bebê não precisa significar o fim dos seus sonhos. Com o apoio deles, me inscrevi em uma universidade comunitária local, em um curso de gestão empresarial. Não foi fácil equilibrar as aulas com as consultas médicas e o crescente desconforto da gravidez, mas eu estava determinada a conseguir. Também consegui um trabalho como garçonete em um restaurante local. A dona, uma mulher amável chamada Margarida, foi muito compreensiva com a minha situação e flexível com meus horários.
Não era muito, mas me permitiu começar a economizar para o bebê e contribuir um pouco com as despesas da tia Joana e do tio César. O dia em que meu filho nasceu foi o momento mais aterrorizante e lindo da minha vida. Após horas de trabalho de parto, finalmente o segurei nos meus braços, maravilhada com seus dedinhos perfeitos. A tia Joana e o tio César estavam lá, radiantes de orgulho como verdadeiros avós. Que nome você vai dar a ele? Perguntou suavemente a tia Joana. Olhei para o rostinho tranquilo do meu filho, dormindo em paz. Bento, respondi. Enquanto me adaptava à maternidade, equilibrando as responsabilidades de cuidar de um recém-nascido com as aulas na universidade e o trabalho, muitas vezes pensava nos meus pais e na Denise. Será que eles sabiam sobre Benito? Será que eles se arrependeram da decisão de me expulsar? Mas rapidamente afastava esses pensamentos. Agora, eu tinha uma nova família, pessoas que me amavam e me aceitavam incondicionalmente. Um dia, enquanto navegava nas redes sociais durante um raro momento de descanso, uma publicação chamou minha atenção. Era da Denise. Meu coração quase parou quando li: estamos emocionados em anunciar que Enzo Leonardo e eu estamos noivos. Mal podemos esperar para começar nossa vida juntos. A foto mostrava Denise radiante com o braço em volta de Enzo Leonardo, o mesmo Enzo Leonardo que me abandonou a mim e ao nosso filho. Eles pareciam tão felizes, despreocupados, como se nada tivesse acontecido. Uma onda de emoções me atingiu: raiva, dor, traição. Mas quando olhei para Benito brincando pacificamente no berço, percebi algo importante: eu não precisava da aprovação deles. Não precisava do amor deles. Eu já tinha tudo o que precisava bem aqui. Os anos passaram em um borrão de fraldas, livros didáticos e longas sessões de estudo à noite. Meu último semestre na universidade foi particularmente desafiador. Eu estava fazendo aulas extras para me formar a tempo, ainda trabalhando no restaurante e cuidando de um Benito cheio de energia. O dia da minha formatura, 3 anos depois, foi um turbilhão de emoções. Enquanto esperava na fila para receber meu diploma, procurei tia Joana e tio César na multidão. Lá estavam eles, irradiando orgulho. Benito, sentado nos ombros do tio César, acenava com entusiasmo toda vez que olhava na minha direção. Mas a verdadeira surpresa veio na festa de formatura que a tia Joana e o tio César organizaram para mim. Estávamos todos celebrando quando Margarida, minha chefe no restaurante, me chamou de lado. Diana, tenho uma proposta para você, disse ela, com os olhos brilhando. Estou procurando um novo gerente para o restaurante e acho que você seria perfeita para o cargo. Fiquei surpresa. Mas sempre fui apenas uma garçonete, respondi. Margarida fez um gesto com a mão, como se minha experiência não fosse um problema. Você foi muito mais do que apenas uma garçonete, disse Margarida com um sorriso. Mas havia um tom de desdém na sua voz, como se não entendesse por que me subestimava. Eu vi como você lida com os clientes difíceis, como organiza a equipe, como equilibra trabalho, estudos e maternidade. É esse tipo de dedicação e habilidade que preciso em um gerente. Aquilo foi um sonho realizado, um emprego estável, com melhor remuneração e horários regulares. Era exatamente o que eu precisava para que Benito e eu começássemos uma nova vida. Os anos seguintes foram cheios de mudanças positivas. Mergulhei de cabeça no meu novo papel no restaurante, aprendendo tudo o que pude sobre gestão e operações de negócios. Benito começou a escola, crescendo como um menino curioso e brilhante que adorava ler e jogar beisebol. Foi em um dos jogos de beisebol da Liga Infantil de Benito que conheci Fred. Ele estava lá com seu filho Enzo Leonardo, que jogava no time adversário. Conversamos e imediatamente me senti atraída por seus olhos gentis e seu riso fácil. Pai solteiro? Perguntei, percebendo que ele estava sozinho. Ele assentiu, com um sorriso triste cruzando seu rosto. Viúvo, na verdade. A mãe de Enzo Leonardo faleceu quando ele era bebê. Meu coração se apertou por ele. Sinto muito, deve ser difícil, eu disse.
Ele admitiu. Mas estamos lidando com isso. E você? Mãe solteira? Eu ri e disse, é tão óbvio assim. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, ambos éramos cautelosos, tendo sido feridos antes, e tínhamos nossos filhos para considerar. Mas com o passar dos meses, me encontrei apaixonada por Fred. Ele era gentil, paciente, e Benito o adorava. 1 ano depois de nos conhecermos, Fred me pediu em casamento. Não foi um grande gesto teatral, apenas um momento tranquilo em seu quintal, com nossos filhos brincando por perto. Nosso casamento foi pequeno e íntimo, apenas amigos próximos e familiares. Enquanto caminhava pelo corredor, Benito, orgulhosamente ao meu lado como o portador das alianças, olhei para a tia Joana. Ela estava chorando, mas seu sorriso era radiante. Com Fred, Benito e Enzo Leonardo, estabelecemos um ritmo confortável e alguns anos após nosso casamento, fomos abençoados com uma nova adição à nossa família. Nossa filha, Lara, nasceu em uma manhã quente de primavera. Enquanto a segurava em meus braços, com Fred, Benito e Enzo Leonardo reunidos ao redor da cama do hospital, senti uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. Eu amava meus 3 filhos igualmente, Benito e Lara, meus filhos biológicos, e Enzo Leonardo, meu enteado. Para mim, todos eram meus filhos, independentemente dos laços de sangue. Uma noite, quando a tia Joana estava em casa cuidando das crianças, fomos surpreendidos por uma voz familiar vinda da televisão. Lá estavam meus pais. Meu pai estava em um pódio, saudando uma multidão entusiasmada. No rodapé da tela, as palavras que me deixaram sem fôlego, Ricardo Antunes anuncia sua candidatura para prefeito. Senti meu coração parar. Faziam anos desde a última vez que vi meus pais, mesmo que fosse apenas pela televisão. Meu pai parecia mais velho, com os cabelos agora grisalhos, mas seus olhos ainda carregavam aquele olhar severo e decidido que eu lembrava. Enquanto ele falava sobre valores familiares e integridade moral, o rosto da tia Joana se contorceu, não de raiva, mas de indignação. Hipócritas, ela cuspiu, com a voz tremendo de indignação. Virei-me para ela, surpresa com sua explosão. Tia Joana? Ela respirou fundo, com os olhos fixos na tela. Há algo que você precisa saber, Diana. Algo que eles esconderam por anos. O que ela me disse a seguir me abalou profundamente. Muitos anos antes de Denise e eu nascermos, meus pais tiveram seu primeiro filho, um menino. Mas ele nasceu com graves problemas físicos, sem pernas. Em vez de acolher seu filho, eles o abandonaram no hospital, temendo que ele trouxesse vergonha à família. Senti um turbilhão de emoções, surpresa, raiva, incredulidade e uma profunda tristeza pelo irmão que nunca conheci. Por que não me contou isso antes? Perguntei à tia Joana, com a voz entrecortada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sinto muito, Diana. Eu devia ter contado, mas depois do que eles fizeram com você, não quis aumentar sua dor. Naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, tomei uma decisão, precisava encontrar meu irmão. Com o apoio de Fred, contratei um investigador particular. Passaram-se semanas até que finalmente tivemos uma pista. Meu irmão estava vivo e, contra todas as probabilidades, havia prosperado. Era um escritor bem-sucedido, casado e com filhos. Ele foi adotado por uma família rica que lhe deu todas as oportunidades para ter sucesso na vida. Encontrá-lo pela primeira vez foi surreal, apesar das diferenças físicas. Vi ecos das minhas próprias características no rosto dele. Seu nome era Michael, e ele me recebeu com um sorriso caloroso e braços abertos. Sempre soube que tinha uma família biológica em algum lugar, ele disse com uma voz suave. Nunca esperei encontrar uma irmã, completou. Nos meses que se seguiram, Michael e eu nos aproximamos. Apresentei-o à minha família e ele nos recebeu em sua casa. Sua esposa, que também se chamava Diana, e seus 2 filhos se tornaram parte da nossa família estendida.
Anos se passaram desde aquele fatídico dia em que meus pais me expulsaram de casa. A vida seguiu, trazendo sua parte de alegrias e tristezas. Meu filho mais velho, Benito, agora tem 19 anos e acabou de começar a universidade com uma bolsa de beisebol. Não poderia estar mais orgulhosa do jovem em que ele se tornou. Em uma preguiçosa tarde de domingo, enquanto navegava por artigos de notícias no meu tablet, um rosto familiar chamou minha atenção. Era meu pai, parecendo ainda mais velho, mas ainda com aquele olhar severo e aquele ar de autoimportância que ele carregava. O título dizia: O prefeito Ricardo Antunes discute valores familiares em entrevista exclusiva. A curiosidade me dominou e cliquei no vídeo. Durante alguns minutos, ouvi meu pai falar sobre a importância da integridade familiar e dos valores morais. Então, o entrevistador lhe perguntou sobre seus filhos. O rosto do meu pai suavizou-se naquilo que reconheci como sua expressão pública de simpatia. Tenho uma filha, Denise. Ela é a luz de nossas vidas. Tragicamente, perdemos 2 de nossos filhos. A dor nunca desaparece completamente, mas isso tornou nossa família mais forte. Por dias, fiquei remoendo aquela entrevista, consumida por uma ira silenciosa. Como eles ousam? Como ousam me apagar Michael, e se pintarem como figuras trágicas e simpáticas? Então, quase como se o destino interviesse, Michael me ligou. Diana, adivinha? Vou fazer uma sessão de autógrafos na nossa cidade natal na próxima semana. Significaria muito para mim se você pudesse vir. Não perderia por nada, respondi, enquanto um plano já começava a se formar em minha mente. Na semana seguinte, lá estava eu, de volta à cidade da minha infância. Enquanto caminhava pelas ruas familiares, as lembranças voltaram em ondas, algumas boas, muitas dolorosas, mas as afastei, concentrando-me no que precisava fazer. A sessão de autógrafos estava sendo realizada no grande salão de baile do hotel mais prestigioso da cidade. Quando entrei, vi que Michael não havia exagerado, parecia que metade da cidade estava lá. Celebridades locais, líderes empresariais e políticos se misturavam, esperando o início do evento. E lá na frente, na fila, estavam meus pais e Denise. Meu pai, agora prefeito, parecia cada centímetro o político distinto. Minha mãe, elegantemente vestida, sorria e acenava para conhecidos. Denise estava sentada ao lado deles. Eles ainda não haviam me visto. Sentei-me perto do fundo, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Michael entrou no palco em sua cadeira de rodas, sendo recebido por aplausos entusiasmados. Ele parecia confiante e confortável sob os holofotes. Enquanto começava a falar sobre seu livro e sua vida, observei meus pais assentirem com expressões de simpatia. Nasci com uma deficiência física grave, começou Michael. Sem pernas e com outros problemas de saúde. Meus pais biológicos me abandonaram no hospital, incapazes ou sem vontade de cuidar de um filho com minhas necessidades, completou ele. Observei atentamente o rosto do meu pai. Não mostrou nenhum sinal de reconhecimento, nenhum indício de vergonha. Apenas a máscara cuidadosamente elaborada de um político expressando a preocupação apropriada por uma história triste. Michael continuou com voz firme. Tive a sorte de ser adotado por uma família maravilhosa, que me deu todas as oportunidades para ter sucesso. Mas sempre me perguntei sobre minha família biológica. Quem eles eram? Por que me abandonaram? A sala estava em silêncio, todos os olhos fixos em Michael enquanto ele contava sua história. Eu estava ao lado, com o coração acelerado, esperando um momento que mudaria tudo. Então, Michael sorriu, com seus olhos brilhando com uma mistura de travessura e determinação. Mas essa não é o final da nossa história, ele disse. Encontrei minha família. Minha irmã Diana está aqui conosco hoje. Ele se virou para mim, estendendo a mão. Diana, você se juntaria a mim no palco? Um suspiro coletivo percorreu o público. Quando entrei sob os holofotes, vi o reconhecimento surgir em muitos rostos.
Afinal, cresci naquela cidade. Mas as reações mais marcadas vieram da primeira fila. O rosto dos meus pais perdeu toda a cor, suas expressões eram uma mistura de surpresa, medo e uma compreensão tardia. Denise, minha irmã, me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Eles sabiam que a fachada cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. Meus pais se levantaram abruptamente, claramente com a intenção de sair apressadamente, mas eu não estava disposta a deixá-los escapar da verdade mais uma vez. Mamãe, papai, por favor, fiquem, gritei, com minha voz ressoando pelo salão agora silencioso. Acho que é hora de termos uma conversa honesta. Eles se congelaram, presos pelos olhares de toda a audiência. Lentamente, a contragosto, afundaram novamente em seus assentos. Respirei fundo, reunindo coragem. Muitos de vocês me conheceram enquanto eu crescia, comecei. Conheceram minha família. Mas há muito que vocês não sabem, que tem sido ocultado por muito tempo. Então, contei tudo. Meus pais abandonaram Michael no hospital, envergonhados por suas diferenças físicas e esconderam sua existência, construindo sua reputação sobre uma base de mentiras. E depois, a história se repetiu quando fiquei grávida aos 18 anos. Eles não me ofereceram apoio nem compreensão, exigiram que eu abortasse, mesmo com os médicos dizendo que isso poderia me deixar infértil. E quando me recusei, me expulsaram, abandonaram sua própria filha grávida e sozinha para proteger sua preciosa reputação. Gritos e murmúrios ondularam pela multidão. Vi olhares de desprezo dirigidos aos meus pais, que pareciam encolher em seus assentos. Durante anos, ouvi vocês falarem sobre valores familiares e moralidade, continuei, com a voz cheia de emoção. Mas suas ações contam uma história muito diferente. Abandonaram 2 de seus próprios filhos. Nos abandonaram quando mais precisávamos de vocês. Nos apagaram de suas vidas para manter sua imagem perfeita. A sala estourou em caos. As pessoas gritavam, algumas contra meus pais, outras entre si. Os jornalistas que vieram cobrir uma simples sessão de autógrafos agora tomavam notas freneticamente ou falavam rapidamente ao telefone. No meio do tumulto, olhei nos olhos do meu pai, o homem que havia sido uma figura tão imponente na minha infância agora parecia pequeno, derrotado. Minha mãe chorava abertamente, enquanto Denise estava congelada, com seu rosto uma máscara de surpresa e confusão. Nos dias que se seguiram, a história explodiu e esteve em todos os noticiários locais, logo se tornando um título nacional. A carreira política do meu pai evaporou da noite para o dia. O homem que pregava sobre integridade e valores familiares foi exposto como um hipócrita da mais alta ordem. Sua posição como prefeito tornou-se insustentável e ele renunciou dentro de uma semana, citando razões pessoais, mas todos sabiam a verdade. A universidade onde ele havia lecionado rapidamente se distanciou, encerrando seu cargo. Em meio a todo o caos, uma coisa ficou clara: minha irmã Denise havia feito sua escolha. Ela permaneceu ao lado dos nossos pais, recusando-se a reconhecer a verdade do que haviam feito. Você arruinou tudo, sibilou ela durante uma breve ligação telefônica. Mas a vida tem uma maneira de nos surpreender quando menos esperamos. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um número que não via há mais de 20 anos. Era Enzo Leonardo, o marido de Denise e pai do meu filho mais velho. Diana, ele disse, e sua voz estava quase vacilante, envergonhada. Tenho pensado sobre nós, sobre o que aconteceu. Denise e eu não podemos ter filhos, e pensei que temos um filho juntos. Poderíamos ser uma família. Não pude evitar rir. Você tomou sua decisão há 20 anos. Me abandonou quando eu estava grávida do seu filho. Casou-se com minha irmã e agora, só porque não pode ter filhos com ela, acha que pode voltar para mim? Não. Não é assim que funciona. Mas Diana começou, mas eu o interrompi. Não, Enzo. Tenho um marido maravilhoso e uma família linda. Não preciso de você e certamente não quero você. Adeus.
Desliguei o telefone sentindo uma sensação de encerramento que não tinha percebido que precisava. Mas as surpresas não terminaram. No dia seguinte, recebi outra ligação inesperada, desta vez dos pais de Enzo Leonardo. Diana, perguntou uma voz vacilante. Aqui é Leia, a mãe de Enzo Leonardo. Nós acabamos de saber sobre Benito. É verdade que temos um neto? A conversa que se seguiu foi emotiva e cheia de reviravoltas inesperadas. Durante a chamada, descobri que Enzo Leonardo e meus pais haviam lhes dito que eu havia abortado e fugido de casa. Eles passaram anos acreditando que seu neto nunca existiu. Gostaríamos de conhecê-lo, disse Leia, com a voz trêmula. Se estiver tudo bem para você, é claro. Entenderemos se não quiser que façamos parte das vidas de vocês. Pensei por um momento. Essas pessoas não eram responsáveis pelas ações de Enzo Leonardo nem pelas mentiras dos meus pais. Também foram vítimas do engano. Tudo bem, disse finalmente. Falaremos com Benito e veremos se ele está disposto a conhecê-los. O encontro entre Benito e seus avós paternos foi surpreendentemente bom. Houve lágrimas, abraços e muita coisa para conversar. Benito os recebeu com compaixão e de braços abertos. Nos meses que se seguiram, a vida se estabeleceu em uma nova normalidade. Michael e sua família se tornaram uma presença regular em nossas vidas, enchendo nossa casa de risos e amor. A tia Joana e o tio César tratavam todos os netos, biológicos ou não, com o mesmo carinho e dedicação. Quanto aos meus pais e Denise, só ouvi fragmentos de notícias de vez em quando. Eles se mudaram, tentando escapar do escândalo. Parte de mim sentia pena deles, mas eu sabia que havia feito a coisa certa ao contar a verdade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!